Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz. Hoje nós vamos trazer um vídeo do quadro Saiba do que se trata. É o segundo do quadro, né, que nós vamos trazer aqui agora, não? Então nós temos uma programação de alguns temas assim de assuntos que aparentemente são complicados, ou até alguns que são realmente complicados, e alguns deles vocês vão ver que se entrelaçam, um está ligado ao outro. Eu hoje mesmo vou falar de um, mas que, de certa forma, já vou citar outros que a gente vai trazer aqui para o quadro e que vocês vão ver que são bem interessantes para a gente compreender um pouquinho desse nosso universo dentro de uma perspectiva espiritualista, dentro de uma perspectiva esotérica e dentro de uma perspectiva também científica, porque a gente não pode abandonar a ciência que, de certa forma, confirma algumas coisas no mundo físico, no mundo material, para a gente ter alguma convicção de que estamos indo no caminho certo na hora de analisar o universo, analisar aquilo que nos rodeia, tá? Então o tema de hoje é justamente as estruturas dissipativas de Ilya Prigogine. Então fiquem aí ligados para verem isso logo depois da nossa vinheta. A pergunta-chave que a gente poderia fazer dentro desse tema é: você sabia que o nosso corpo físico evolui toda vez que ficamos doentes e nos recuperamos? É, claro, que se não nos recuperamos, a coisa complica e às vezes vem advento do desencarne, né? Vamos dizer assim, num caso muito grave. Mas mesmo nesse caso do desencarne, dentro de uma visão espiritualista, a gente ainda está passando por um processo evolutivo em que a transição, né, a transformação radical como essa da morte vai trazer algum tipo de evolução no nível espiritual, né? Agora, eu poderia dizer também que o sistema vivo não consegue permanecer vivo se não conseguir realizar certas trocas, certas transformações, né, e que essas transformações com o meio são justamente o que acontece quando a gente fica doente, e a transformação com internamente, mudanças radicais, mudanças que são as chamadas mudanças evolutivas a nível bacteriológico, a nível biológico, a nível orgânico, estão acontecendo aí por uma razão, e essas razões a gente vai entender quando a gente falar das estruturas dissipativas. É importante a gente entender que sistemas fechados não sobrevivem. Isso é uma confirmação desse cientista que a gente vai falar hoje. E também é importante entender que os sistemas abertos são justamente sistemas dissipativos e por isso não podem ser equilibrados porque interagem com outros. Esses outros estão numa determinada frequência, outro em outra frequência, mas essa diversidade, essa dissipação e esse caos, vamos dizer assim, entre aspas, é que justamente produz esse fenômeno que nós chamamos de vida. E a vida precisa de ser uma organização dentro de um caos. Buscar harmonia em volta de nós pode ser útil para em determinados momentos do nosso processo evolutivo, do nosso caminho de calma, de tranquilidade, de recuperação, de redenção. No momento de oração, no momento de meditação, a gente consegue uma aura em volta de nós, por mais que o mundo físico esteja no seu processo de transição, de movimento, de constante variação, alteração e transformação que precisa acontecer para que seja um mundo físico, a gente precisa conviver com isso, e esse conviver com isso é mais ou menos como uma pessoa tentando fazer um vídeo com um monte de cachorro gritando, né? Brincadeira, mas é algo parecido com uma pessoa querendo ler um livro no meio de um monte de música tocando, músicas até conflitantes. Quem consegue? Alguns conseguem, outros não conseguem. É um exercício? Sim. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Estrutura dissipativa tem tudo a ver com isso aí. Bom, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos livros que eu tenho de Ilya Prigogine, né? Que são esses livros aqui, ó. O Nascimento do Tempo. Então, é um autor que, a partir da sua teoria das estruturas dissipativas, fala muito da seta do tempo, da irreversibilidade do tempo. Vocês vão ver daqui a pouco. Temos esse aqui, Ciência, Razão e Paixão, que na verdade é uma coletânea de textos dele, que é organizado por autores brasileiros e que acaba sendo um livro, uma preciosidade interessante. Esse aqui, O Fim das Certezas, Tempo, Caos e as Leis da Natureza, talvez o mais famoso dele, né? E
eu poderia dizer a vocês que, apesar de não ser um livro de Lia Prigogine, o primeiro momento que eu tive contato com estruturas dissipativas foi esse livro aqui, que está bem velhinho. Eu já pensei várias vezes em comprar um novo, mas até agora não fiz isso. Eu acabava sempre comprando um livro novo, porque ia trazer conhecimentos novos, né? Mas preciso de uma versão nova desse livro aqui, A Teia da Vida, de Fritjof Capra. O subtítulo do livro é Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. Neste livro, o Fritjof Capra, ele em dois momentos fala da estrutura dissipativa, em um momento breve, assim, colocando como um conteúdo importante dentro de uma sequência de conteúdos que ele traz na abordagem dele, né? E então vocês podem ver aqui, ó, num itemzinho ele fala de estruturas dissipativas, que foi até um que eu marquei, né? E depois, mais adiante um pouco, ele tem um capítulo inteiro sobre estruturas dissipativas, que eu deixei marcado aqui. Ele acaba tendo um capítulo inteiro porque é um assunto de grande importância para essa ideia de entender a teia da vida, de entender essas conexões que nós vivenciamos, certo? Quando a gente trabalha com o conceito de vida, certo? Bom, Lia Prigogine foi um químico e físico belga de origem russa. Então, na verdade, ele nasceu na Rússia, mas acabou se naturalizando como belga, né? E ele é mais conhecido pelo seu trabalho em termodinâmica, né? Especificamente nas teorias das estruturas dissipativas, exatamente isso que nós vamos falar aqui, que envolve sistemas complexos, não linearidade, equilíbrio dentro de sistemas fora do equilíbrio, né? Longe até do equilíbrio, como ele diz. Então, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1977 por suas contribuições de termodinâmica, né, e nos sistemas fora do equilíbrio, né. As principais teorias e hipóteses de Prigogine têm como base um conceito bem fundamentado e verificado pelo cientista ao longo de sua vida de pesquisador. Imagine uma pessoa que é físico, químico, trabalha com biologia, trabalha com física, com química, esses assuntos todos, e tenta buscar uma explicação para o universo no nível material, no nível físico, quântico e até no nível biológico relacionado também. Então, Erwin Schrödinger, que também fez uma experiência desse tipo, é um físico que estudou muito a física quântica, mas também enveredou pelo ramo da biologia e acabou trazendo também muitas contribuições. Vamos falar de Erwin Schrödinger aqui. E quando falarmos de Erwin Schrödinger, nós vamos falar exatamente dos conceitos de vida para ele. Bom, Erwin Schrödinger foi um que também trouxe uma contribuição enorme, nós vamos ver aqui em um vídeo logo mais também dentro desse canal, desse quadro, e que trouxe justamente um conceito diferenciado de vida, relacionando o que ele conhecia de física quântica com os estudos de biologia que ele passou a fazer já mais tarde, né? Então, ele tem um livro que é O que é a Vida, e a gente vai falar sobre isso aqui também mais adiante. Então pronto, vamos lá entender o que são as estruturas dissipativas. As estruturas dissipativas são sistemas que mantêm uma organização interna, né, e se autorregulam em um processo contrário ao da entropia, ao da distância da ordem, vamos dizer assim, porque que a entropia é uma dissipação de energia, é uma desordem, vamos dizer assim. Alguns autores, algumas pessoas não gostam muito de considerar entropia como desordem, mas é uma dispersão de energia, é sair daquele caminho que a gente consideraria a ordem dentro de uma perspectiva cognitiva, né? Ao contrário dos sistemas fechados, que tendem ao equilíbrio e à entropia máxima, que é a unidade de desordem, no caso, né, da terceira lei da termodinâmica, os sistemas fora do equilíbrio, como as estruturas dissipativas, podem aumentar sua ordem através da troca de energia e matéria com o ambiente. Essa é a grande contribuição de Lia Prigogine, porque a tendência seria a gente entender que esse sistema geraria sempre desordem. Isso é um conteúdo que faz parte de uma disciplina que se desenvolveu muito nos anos 90. A gente vê que virou tanto moda nos anos 90 que em 93, no filme Jurassic Park, é citado, né? Não é citado só por conta de o filme querer fazer alusão a isso, mas é baseado num livro, né, de Michael Crichton, que justamente estava estudando sobre essas questões e utilizou essa questão. Quando você vê lá aquele Ian, né, se eu não me engano, o matemático, falando sobre caos, tentando explicar, mostrando que uma gota de água cai na mão e ele diz que ela pode correr para um lado ou correr para o outro, isso é o caos.
mas em algum momento ele diz também que a vida sempre atua no sentido de buscar a sua sobrevivência. Então ele mostra que existe uma lei que busca, faz com que a vida corra atrás de ser preservada, e ele atribui isso à teoria do caos. A gente atribui a outras coisas, na verdade, a todo o design, né, inteligente do universo, a um chakra básico, né, que existe como energia no corpo da gente, nos corpos sutis, e também com representantes no físico, e existe também no corpo da Terra, no corpo do universo, essa energia da sobrevivência, esse primeiro raio da Kundalini, da força básica que faz criar as coisas e depois faz com que sobreviva através do prana, na visão hinduísta de Vishnu, né? Então, a gente entende que essas energias existem, fazendo preservar a vida, e dentro de uma visão mais científica, dentro de uma visão mais, vamos dizer assim, agnóstica, né, que não crê nessas energias, nesses conceitos mais espiritualistas, eles tentam encontrar explicações, e as explicações acabam sendo interessantes porque mostram o paralelo, mostram a conexão que isso faz com o mundo físico, e a gente acaba percebendo esses paralelos dentro das filosofias esotéricas espiritualistas, né? Prigogine descobriu que sistemas vivos não conseguem permanecer vivos se estiverem em um ambiente confinado, pelo menos permanecerem vivos por muito tempo, ad eternum, vamos dizer assim. Em um habitat que não realiza trocas com o exterior, esses sistemas duram pouco tempo, né? Porque acabam não constituindo um ecossistema completo, né, o suficiente para que possa haver uma retroalimentação. Então a gente pode entender isso até como uma dificuldade, um dilema que ocorreu na biosfera, aquela experiência que era de se construir um ambiente dentro de uma cúpula para as pessoas poderem colonizar Marte, colonizar outros planetas, né? Mas mesmo esse sistema, ele precisa realizar uma troca. Então, quando se pensou na vida em Marte com uma biosfera como essa, era necessário implantar isso num solo marciano, vamos dizer assim, e que precisa tirar a energia desse solo, tirar a energia da atmosfera, converter essa energia da atmosfera em outras energias. Então, conhecer a atmosfera de Marte através de sondas espaciais que foram lançadas para lá, e conhecer composição, conhecer uma série de coisas, era necessário para a gente saber que tipo de conversão seria feita e que tipo de troca poderia ser feita com o exterior, porque só dentro de um ambiente confinado, como culturas de bactérias que ficam fechadas in vitro, ele viu que mesmo criando um reciclo, mesmo criando aquele velho sistema de você criar a presa e o predador, né, no processo de fazer com que eles possam sobreviver, vai chegar uma hora que a presa desaparece, não vai haver reprodução suficiente dentro de um sistema fechado para que possa existir alimento, né, para manter a vida de outros seres. Então esse processo de retroalimentação, que até acontece, por exemplo, numa árvore. Eu costumo dizer sempre em aulas de paisagismo lá na Faculdade de Arquitetura, que as folhas que caem na árvore e caem no solo, elas acabam virando matéria orgânica para alimentar as raízes, mas é uma coisa que pode não acontecer com tanta fluidez assim, porque tem vento, você tem chuva, tem intempéries, e se o ser humano ainda estrangula a árvore, colocando trechinhos bem pequenos por onde sai o tronco da árvore e o resto tudo pavimentado para o homem circular, acaba você não tendo uma convivência boa com a árvore. É como se você estivesse estrangulando ela. Então esse processo de alimentação, né, as raízes que são fotófobas, né, ela tem fobia da luz, não podem ser colocadas na luz. Por isso que quando se transporta qualquer planta, é preciso que cubra de um plástico preto a raiz para transportar, porque ela queima com a luz com muita facilidade. Então, mas ela fica no subsolo, mas precisa ter um solo bastante poroso e permeável à água e alimento, a própria matéria orgânica que cai das folhas se recicla. Mas esse é um exemplo interessante para a gente entender que o sistema é fechado, mas precisa também do oxigênio, precisa também de outros elementos que aparecem, a luz, na fotossíntese. Então, se não tiver esses elementos todos, né, como o sol, o vento, a chuva e os elementos que são externos, a planta morre, a vegetação não consegue sobreviver muito tempo, né? Então, um exemplo clássico também é a chamada convecção de Bernard, que vocês podem ver aí, né? Onde um líquido aquecido de baixo desenvolve células de convecção estruturadas quando a diferença de temperatura atinge um certo limiar.
estas células só sobrevivem porque trocam calor com o meio. A importância disso, né? Prigogine mostrou que, longe do equilíbrio, novos tipos de comportamento, como auto-organização e emergência de complexidade, podem ocorrer. E muitas vezes a gente pode até interpretar filosoficamente que esse mecanismo da auto-organização só surgiu por causa justamente do desequilíbrio, para poder buscar esse reequilíbrio, para poder buscar a vida poder conseguir existir mesmo dentro desse caos, né? Um dos conceitos que a gente vai trabalhar também em outro, né, saiba do que se trata, é justamente o da autopoiesis de Francisco Varela e Humberto Maturana. Então já está aí agendado para vocês, se quiserem saber sobre isso. É um autor muito interessante, muito utilizado dentro da nossa área de arquitetura, da área de ecologia, de sistemas. Também, até dentro da visão espiritualista, de um modo geral, ele é muito citado por seu conceito de autopoiesis, né? Essa questão da ordem dentro desse caos contradiz a velha tradição da termodinâmica de que todos os sistemas inevitavelmente tendem à desordem, né? Então, por isso, os sistemas vivos acabam sendo detentores de uma curiosa propriedade não explicada pela ciência, que costumou ser chamada de negentropia, ou seja, entropia negativa. Para nós espiritualistas, a entropia negativa é uma característica da vida proporcionada pelo verdadeiro ser que nos anima, que é o espírito, ou a mônada, ou o Atma, ou assim, numa visão mais psicológica, o self, né? Como os cientistas convencionais não aceitam a existência do espírito, várias teorias mais complexas que o próprio problema que ela pretende resolver são criadas sem sucesso. Entropia é uma medida de desordem em um sistema, né? Quanto maior a entropia, mais desordenado e caótico o sistema. Em geral, o universo tende a aumentar sua entropia com o tempo, ou seja, as coisas tendem a se tornar mais desordenadas. A negentropia segue uma conceituação inversa, introduzindo a ordem em meio ao caos ou desordem para a qual tende o mundo físico. Um exemplo bem interessante é assim: de desordem e de entropia, eu poderia dizer que se você deixa uma casa desarrumada, vai viajar, fica um ano fora, aí quando volta, o que é que você vai encontrar? Se não tiver alguém que faça a limpeza, que tire a poeira, que faça uma limpeza daquelas partículas que chegam pelo ar, por alguma veneziana, porque mesmo que você deixe a porta e janela fechada, sempre tem frestas, porque são as frestas da renovação do ar, aí já falando o arquiteto, né? Para a renovação do ar você só precisa de frestas, então essas entradas de partículas, até quando o carteiro vai botar as cartas embaixo, você vê quando chega ali aquele pilha de cartas que chegaram para o seu endereço, aquilo é troca que se está fazendo ali de alguma forma, e não está tendo energia nenhuma para gerar uma negentropia, ou uma ordem, porque toda vez que você precisa criar uma ordem é preciso de energia, né? Então você precisa limpar a casa. Quando você limpa a casa, você despende uma energia, que é uma energia humana, né? Então, não havendo essa energia, você acaba a desordem prevalecendo. A mesma coisa com um carro dentro de uma garagem lá, você bota uma capa, mas isso não adianta por muito tempo não, porque precisa sempre ter a limpeza do carro, né? Pode ser que ele nem funcione se durar muito tempo, como os sistemas eletrônicos também precisam estar sempre sendo ligados para poder funcionar. Então isso tudo são resultantes do que se chama entropia. Mas, por exemplo, se a gente cortar a pele da gente, né, superficialmente assim, a gente tem um sistema orgânico, um processo orgânico natural de reestruturação, de regeneração do tecido, de regeneração, que é todo assim, dentro da biologia, é um negócio complicado, que eu não conseguiria nem explicar aqui agora, mas quando a gente estudou biologia, a gente aprendeu que existe um sistema de regeneração que tem seus limites, óbvio, né? Mas isso é o que a gente poderia chamar de autopoiesis, de auto-organização. Aqui a gente está chamando só de organização, porque era o termo que o Ilia Prigogine chamava, mas vamos falar futuramente, né, de autopoiesis, que é um termo usado por Francisco Varela e Humberto Maturana, que eu já citei, que é, na verdade, em outras palavras, é autocriação. É como se a gente voltasse ao processo da criação, um pouco também lembrando até Teilhard de Chardin, que falava o estado de gênese, né? É quase como se fosse isso, é como se você voltasse ao estado alfa, ao estado da criação, porque existe um mecanismo criador
não é nem emanador, porque a emanação vem de um nível mais profundo, isso é da Cabala, né? Tem o mundo da emanação, o mundo da criação. No mundo da criação, não existe mais uma emanação, porque uma vez que emanou, a energia divina já está em todos, em tudo, né? Tudo é imanente, em tudo Deus está, né? Mas depois que isso acontece, nós temos a energia divina de criação. Somos capazes de criar as coisas. Dentro da nossa esfera psicológica seria a própria criatividade. Tem um chakra aqui só para isso, que é o chakra laríngeo. Mas dentro da esfera física existe esse processo de criação natural, né, da natureza do universo, o processo de criação que é reforçado pela inteligência ativa, que é uma o terceiro raio, né? E que com a força de vontade divina, que é o primeiro raio, a gente tem a força criativa da inteligência ativa, que é do terceiro raio, e o segundo raio mantendo isso, que é o raio do amor, sabedoria, do prana, etc, etc. Então, é como se fosse Brahma, Vishnu e Shiva presentes, atuando aí no processo de vontade, criação e destruição, ou vontade, criação e manutenção. Destruição, criação e manutenção, para que a gente possa entender que o universo precisa do seu reciclo, né? Mas, voltando aqui para a questão das estruturas dissipativas. Então, a gente entende que no universo existe um processo criativo constante. Então, é um pouco quando a gente ouve falar assim do Big Bang e alguém diz assim, o Big Bang foi a grande explosão, foi quando surgiu o universo, foi quando surgiu o tempo, foi quando surgiu um monte de coisa. Dentro dessa visão da estrutura dissipativa, o tempo não foi criado com o Big Bang. O próprio Ilya Prigogine fala isso o tempo inteiro, porque ele disse que havia um outro tempo antes. A gente apenas transformou, a gente apenas mudou o modo de conceber o tempo, de ver o tempo. Então, o tempo de antes era um tempo diferente, era um tempo com outra escala, e a grande explosão simplesmente fez com que uma marcação nova de tempo surgisse para o universo, e a gente passasse a entender que a partir daquele momento haveria uma contagem, né, irreversível do caminho da evolução, né, e muitos cientistas, como por exemplo o autor, como o Fred Hoyle mesmo, que defende o estado estacionário, e depois outros tantos como Alan Guth, que fala do universo inflacionário, não entendeu mais o Big Bang como uma grande explosão onde surgiu alguma coisa, mas um lugar de onde emanam, onde partem várias energias, né? É como se fosse a grande explosão fosse um grande buraco branco de onde parte toda a matéria, toda a energia, assim como num buraco negro que absorve toda a energia. Então, se a gente for recorrer a Itzhak Bentov, A Espreita do Pêndulo Cósmico, que é um livro fantástico, inclusive eu vou falar sobre ele atendendo a pedidos de um inscrito no canal que pediu. Então, podem guardar aí que nós vamos falar sobre a estrutura dissipativa, sobre a Espreita do Pêndulo Cósmico de Itzhak Bentov. E o Itzhak Bentov fala desse ciclo, né, constante de nascimento, criação e destruição, que nós falamos nesse instante, e que o Big Bang poderia ser comparado justamente a um buraco branco de onde emana energia. Então, emanando energia a partir de um ponto desse, você não tem uma grande explosão, você não tem um ponto de início ali, a partir dali, você simplesmente tem uma transição ali acontecendo. E se a gente entender dentro da visão teosófica que existe o Manvantara e o Pralaya, nesse ciclo de nascimento, vida e morte do universo, tudo se encaixa e essas teorias todas acabam convergindo para uma ideia só. Agora, vamos então entender o que é o conceito termodinâmico de não equilíbrio. A termodinâmica de não equilíbrio é a extensão da termodinâmica clássica para sistemas que não estão em equilíbrio, óbvio, né? Então, assim, Prigogine desenvolveu uma nova abordagem para estudar tais sistemas, destacando a importância das flutuações e dos processos irreversíveis, a chamada seta do tempo que ele fala tanto, dizendo que ela é irreversível. Na verdade, a gente pode até entender que no mundo físico, onde nós estamos, no mais denso dos níveis de existência, realmente a seta do tempo não volta para trás. Mas como nós entendemos que não existe só este mundo, e como os cientistas não conseguem fazer experimentos com os mundos superiores, mas sabe-se hoje que existem partículas que viajam na velocidade da luz, portanto saem do mundo físico, quando parte para uma velocidade próxima e superior da luz, principalmente superior da luz, já não está mais no mundo físico, consegue transcender, extrapolar o tempo. Isso através de um gráfico excelente, dá para a gente entender muito bem de como a gente, quando passa do nível da velocidade da luz, a gente pode viajar no tempo, quiçá até
passado, manter-se num dado momento e viajar em outra direção, em outra, digamos assim, coordenada, outra ordenada do tempo, e a gente acaba transcendendo, saindo dessa linha fixa e dessa irreversibilidade, desse caminho unilateral do tempo que está o tempo inteiro assim atuando em nós, né? Então, o princípio de produção de entropia é outro tema importante. Prigogine introduz a ideia de que a produção de entropia em sistemas longe do equilíbrio pode levar à emergência de ordem e complexidade. Ele propôs que esses sistemas podem evoluir para estados organizados que minimizam a produção de entropia localmente, mas não globalmente. Então, a gente entende que a entropia do global continua existindo, mas no local você pode ter negaentropia em situações em que precisa de energia e a energia atua para acontecer. Um pouco do exemplo que eu dei a vocês da casa desarrumada e a energia que você precisa empregar para arrumar a casa. Existe também um exemplo clássico que eu gosto de citar, que é assim: se você pega um bulbo daqueles que tem um gargalo bem comprido assim, cilíndrico, cheio, e vai assim jogando bolinhas numa ordem, né? Se você pega ela, se você vira ela e coloca numa ordem específica, colorida, assim tal, e depois você joga no bulbo e começa a balançar e chacoalhar, você, quando volta de novo, nunca vai estar na mesma ordem. Então isso é o conceito de entropia, essa ideia de que você, no caos, não consegue obter aquela ordem de novo. Mas quem disse que a desordem não faz parte da harmonia do todo, da necessidade que nós temos do processo de evolução? É um pouco o que a gente viu até no vídeo sobre o efeito lua de mel, né? Eu posso até colocar aqui um card mostrando a vocês esse vídeo que é interessante, do livro de Bruce Lipton, né? Que a gente entende de certa forma que há uma necessidade de interagir com a outra pessoa, há uma necessidade de interagir com o universo caótico para que a gente saia da inércia. Porque se a gente fica paradinho assim, em estado de equilíbrio, achando que está tudo numa boa, a gente não sai do lugar, fica na inércia. Vai existir a evolução espontânea, que é inclusive outro livro de Bruce Lipton, né, que vai acontecer, mas numa lentidão muito grande. A gente evolui muito mais rápido nessa instabilidade, nesse movimento, nessa tentativa de fazer as coisas mudarem. Por isso que eu disse no começo, lá na introdução, que quando a gente fica doente, a gente evolui. A gente passa por um processo de transformação bem radical, o nosso corpo se transforma. A gente já ouviu falar desde Platão que a cada 7 anos nossas células todas se renovam, né? Então isso é uma verdade. Então isso é um processo evolutivo natural e espontâneo. Mas quando a gente fica doente, interagindo com os vírus, no período, por exemplo, da pandemia, que pessoas tiveram Covid, muita gente diz assim, ficaram sequelas. Ficaram sequelas em alguns aspectos, mas o organismo se defendeu, se protegeu e conseguiu dar um salto em muitos casos. Em outros, evidentemente, que processos cognitivos foram refreados, mas da mesma forma que quando uma pessoa destrói uma floresta, ao recuperar essa floresta, ela consegue até ir a instâncias mais avançadas, vamos dizer assim. Muita gente até diz assim, não, ela não consegue, a floresta não consegue chegar ao nível que ela estava quando existia antes. Isso é um fato, e os biólogos constatam isso é uma linha de pensamento, mas ultimamente tem se percebido, experimentos, porque ninguém vai fazer essa experiência com floresta, mas através de experimentos matemáticos e várias variáveis acontecendo dentro de um sistema simulado no computador, se descobriu que as florestas podem chegar a um estágio mais avançado quando elas voltam na sua recuperação. Só que isso é um risco muito grande, eu falando como arquiteto, como urbanista, como paisagista, é um risco muito grande. Imagina você devastar uma floresta, considerando que aquele período em que essa floresta deixará de existir vai ter um impacto tremendo na cidade, na terra, nos microclimas, nos macroclimas, né, nas mudanças climáticas. E depois você esperar que ninguém faça nada, né, porque numa visão política as pessoas vão dizer assim, já que não tem nada ali, vamos construir. Aí a especulação imobiliária entra feio. Então é por isso que a gente não considera esse um caminho muito bom, né? Agora então que a gente está trabalhando até no ateliê bioclimático que está estudando justamente um ecobairro, a possibilidade do que fazer num bairro que possa trabalhar mudanças, né, no que já existe e aproveitar as áreas, os vazios urbanos, os verdes, os lugares que estão vazios serem transformados para melhor, para fazer com que o bairro seja mais sustentável.
é preciso a gente pensar nessas questões todas, né? E entender como é que a gente atua diante de um universo que está em desequilíbrio e a gente precisa, dentro desse equilíbrio, se transformar e crescer. Então, por isso que o desequilíbrio acaba sendo um equilíbrio dinâmico. Se a gente entender, só para poder não ficar com preconceito, a palavra desequilíbrio, que parece para a gente uma coisa muito ruim, mas como um equilíbrio dinâmico, porque, por exemplo, o desequilíbrio, só para vocês terem uma ideia, é algo que poderá gerar um ponto de ruptura e uma destruição, e a pessoa nem avançar tanto e até cair e em determinado momento perder um pouco a experiência que já teve, ou falhar em alguns aspectos, mas ele pode levar a um impulso incrível, um pouco mais ou menos assim, quando uma pessoa tropeça e cai no chão, bate com a cabeça, bate com um monte de coisa, ela pode também exercitar um mecanismo de poder saber cair de tal maneira que flua. Então eu conheço mesmo, quando eu fazia judô, tem umas técnicas de o kemi, né? O kemi é uma técnica de cair, saber cair. Eu me lembro que eu tinha uma intimidade enorme com o chão na época que eu estudava, que eu praticava o judô. E eu me lembro que um dia uma mãe foi agradecer incrivelmente a um professor por ter salvado a vida do filho dele, que caiu do segundo andar e porque sabia como cair, ele fez um rolamento e conseguiu sobreviver. Eu estou dando esse exemplo porque a gente, sabendo como utilizar as energias, utilizando a energia do saber, do aprendizado, a energia vida, a energia do vital, a gente pode transformar uma coisa que seria uma queda destrutiva em uma queda evolutiva, porque é uma pessoa que passa a saber conviver com as leis do universo e utilizar as leis do universo para prosseguir sua tarefa e fazer, continuar vivo e continuar fazendo o que precisava realizar naquela encarnação, né, mesmo tendo passado por uma experiência forte de desequilíbrio, nesse caso, no sentido bem literal da palavra, o desequilíbrio físico da pessoa em pé, num lugar que poderia estar andando. Às vezes uma pessoa com idade precisa de uma bengala, uma pessoa muito nova não precisa, então às vezes também existe essa filosofia de entender, de saber o instrumento, a ferramenta certa no momento certo, e saber entender o equilíbrio como um caminho até para a gente conseguir saber da existência e desenvolver certas ferramentas no nosso processo evolutivo que vão servir para aquele momento e vão servir para a eternidade, porque elas possuem diferentes manifestações em vários âmbitos, em várias escalas, né? Quando o sistema está em equilíbrio, como uma sala onde a temperatura é a mesma em todo lugar, não há grandes movimentos ou trocas de energia acontecendo. Mas sistemas longe do equilíbrio são diferentes. Imagine uma panela de água fervendo, a água está recebendo calor, criando movimentos e padrões dinâmicos dentro da panela. Esse é um exemplo de um sistema longe do equilíbrio. Prigogine mostrou que em sistemas longe do equilíbrio, a produção de entropia, desordem, pode paradoxalmente gerar ordem e complexidade, ou seja, desordem pode criar novos padrões organizados. Um exemplo clássico é o redemoinho, que forma um rio com correnteza. O rio em si é um sistema caótico, com água fluindo desordenadamente, mas às vezes vemos a formação de redemoinhos que são padrões organizados dentro desse caos, né? De certa forma, o redemoinho é uma estrutura que surge no meio da entropia do fluxo do rio. A ideia, então, que prevalece nesse contexto das estruturas dissipativas é que Prigogine defende que esses sistemas podem organizar de forma a minimizar a entropia em certas partes, né, localmente. Mas em todo o sistema global, né, acaba continuando a entropia. No caso do redemoinho, por exemplo, ele cria uma estrutura organizada, uma parte do rio, mas o rio como um todo continua caótico. O exemplo que é variante desse é o fervor da água em si, né, que a gente falou nesse instante. A formação de bolhas em padrões regulares resulta num dissipador de calor, né? A própria bolha em si, então, a bolha é uma estrutura dissipativa, né? A própria bolha em si, vista no microscópio, apresenta padrões impressionantes, né? De regularidades ali e de formas belas até que podem ser usados. Na teoria do caos se usava muito isso como exemplo de fractal, né? Fractal é um exemplo clássico de um sistema assim que você tem uma ordem ali matemática e que você gera uma figura caótica que parece caótico,
Uma coisa curiosa é até assim, você quando coloca, sabe aqueles brinquedos de areia dentro de 2 vidros, você faz lá uma coisa, joga a areia, sacode, acaba aparecendo paisagens, parecendo as paisagens do planeta Terra, porque justamente a formação das montanhas foram feitas com esse caos, dentro dessa desordem, que é um caos, mas não é caos em si, porque acaba tendo leis pequenas, microleis ali, que a gente não consegue detectar, que vão estar atuantes ali, né? Mas se você quiser criar uma paisagem em um sistema de computador, né, com um programa, alguma coisa que seja mais próxima da realidade, você se bate para conseguir isso. Enquanto que a natureza faz isso com muita fluidez, porque os mecanismos de forças que atuam ali são os mesmos para a criação do planeta como um todo, para a criação aqueles areiazinha que se bota até formiga ali e tal. As pessoas até fazem desenhos, né, com determinados elementos que ajudam a pessoa a mover a terra ali, então isso é muito interessante. O boneco de Mandelbrot é um exemplo forte também da presença desse boneco, que você vai dando zoom, ele vai aparecendo, some, volta para o caos, ele aparece novamente. Então, tem um exemplo bem interessante que eu dou, as pessoas não gostam muito não, e pelo amor de Deus, não pensem que eu sou uma pessoa que gosta de agredir animais por conta desse exemplo que eu vou dar, mas é um exemplo de um livro que pegava assim, ó, vamos supor que a gente pega um gato, né, e pegasse no rabo e saísse girando ele aí. Pelo amor de Deus, não imagine isso como uma coisa que a gente estaria, né? Posso até mudar o exemplo e dizer assim, pega uma bola, né? Uma bolinha com uma corda e faça o giro assim. Mas o exemplo lá do outro que deu foi do gato. Girando assim uma bola, né? O tempo inteiro com força centrífuga, né? E equilibrando com a centrípeta. E você imaginando o planeta Terra, né, girando em torno do Sol, o Sol se mexendo, a gente, de certa forma, dentro desse processo todo. Vamos imaginar que é uma pessoa que está dentro de uma nave, essa nave girando em torno da Lua, a Lua girando em torno do Sol, né, e o Sol ainda se movimentando de alguma maneira como se move. O cálculo dessa trajetória, da trajetória dessa bola, não vou nem chamar gato, a gente seria digamos assim, uma sequência complexa para você descobrir, né? Mas tem uma lei em cada uma dessas, né? Em cada processo desse tem uma lei, mas como você descobrir essa trajetória, essa efeméride da bola, né? E é difícil, é complicado, é um pouco parecido também com o exemplo que está também no livro de Fritjof Capra, A Teia da Vida, que ele fala de que, vamos supor que um professor de física está com giz desenhando no quadro, no tempo que se usava giz, né? Ele aí, de repente, joga um giz no chão e diz que como seria a equação para calcular a trajetória ou o tempo para o giz chegar no chão. Aí o pessoal foi lá, usou cinemática, né, força, dinâmica, etc., e descobriu a fórmula que é para isso. Mas aí ele diz assim, e se em vez de eu jogar um giz, eu jogar uma folha de papel? Como é que você calcula isso? Aí a pessoa vai dizer assim, não tem como calcular, porque o papel vai fazer assim, né? Vai fazer um movimento assim, da resistência do ar e a leveza do papel vai fazer com que mude completamente e a fórmula já não sirva para o papel. Isso é interessante para a gente entender que vão existir muitas variáveis, a umidade do ar, a respiração das pessoas, quantidade de pessoas, densidade localizada do ar de acordo com a janela que está aberta aqui, a outra fechada lá, etc., enfim, são tantas variáveis que a gente não tem como detectar, não tem como fazer a previsão, que acaba sendo difícil a gente calcular isso. Isso é mais ou menos o caminho que se usou para se fazer as análises meteorológicas, porque eram muitas variáveis. Por isso que às vezes ainda se erra nas análises, nas previsões meteorológicas. Elas são mais precisas do que no passado, usando muito mais variáveis, coletando dados atmosféricos muito maiores do que antigamente, mas mesmo assim ainda se comete erro, porque existem variáveis que estão sendo ignoradas. Existe um termo que a gente diz assim, na ciência, chamado ceteris paribus. Ceteris paribus é um termo que quer dizer assim, tudo mais a gente considera invariável. Então, se você tem 20 variáveis, e aí diz, a partir dessas 20 variáveis, ceteris paribus, todo o resto é tudo fixo, como se não mudasse. Então, com isso, você está querendo dizer assim, que você só está considerando aquelas variáveis que são as fundamentais para analisar alguma coisa. Mas óbvio que, às vezes, as outras são tão fundamentais. Isso serve, inclusive, gente, para astrologia, estou lembrando aqui, né? Que a gente, quando considera os planetas nos signos, os planetas nas casas, os aspectos planetários, né, os trânsitos daquele momento, aquela coisa toda, tudo isso combinado
o ascendente, a posição da Lua, a posição do Sol e tal, faz toda essa análise e esquece de elementos que eram estudados na astrologia clássica, ou elementos até da astrologia comum mesmo, mas que a pessoa ainda não sabe interpretar a fundo, como as subdivisões dos decanatos, como as subdivisões de ângulo, enfim, tantas coisas que são variáveis que às vezes as pessoas não sabem analisar, acaba achando que não está dando certo porque não está vendo determinados elementos mais profundos da análise. Então tudo isso são coisas que envolvem a teoria do caos dentro de uma época em que foi muito moda, né? Eu digo sempre assim que se Einstein tivesse alcançado a teoria do caos na década de 90 do século 20, ele teria dado tantas contribuições e tantas coisas ele teria aprendido para poder transformar também o modo de pensar dele em relação a isso, para ele entender até, por exemplo, que Deus não joga dados dentro de determinadas circunstâncias do plano divino, considerando o plano divino como um macro, um plano absoluto que está acima de tudo, mas dentro do plano divino também tem caos, e o caos faz parte da evolução, o caos faz parte do caminho para a ordem, e entre essa oscilação entre ordem, caos, caos e ordem, a gente vai tendo a nossa dinâmica evolutiva. Um outro exemplo muito interessante é o de um livro também que eu pretendo mostrar aqui, falar aqui em algum momento, talvez não seja dentro desse quadro, mas é esse aqui, da experiência de Masaharu Emoto, que é as mensagens da água, né? Então, os experimentos de Masaharu Emoto com cristais de água, né? Ele, na verdade, é um ótimo exemplo, né, de ordem dentro do caos, que a priori seria a representação aleatória, né, de uma gota de água congelada após a gente emitir algumas vibrações de ódio e de amor, porque ele colocava num vidro com água a palavra ódio, outra palavra amor, então as pessoas quando viam isso emitiam de alguma forma formas de pensamento ali, né, e que eram vistos pelas pessoas, e de alguma forma quando ele congelava aquela água e olhava no microscópio, as imagens que apareciam eram relacionadas aos sentimentos que foram emitidos para a água, então eram claramente relacionadas, então era fácil de reconhecer qual era de ódio, qual era de amor, porque estava ali presente claramente a beleza ou a obscuridade ou alguma coisa não muito harmônica na visão que a gente tinha do cristal congelado. Então é uma estrutura dissipativa que se dissipa com base em formas de pensamento de nossas emoções, seria o exemplo das experiências de Masaharu Emoto. Um outro exemplo que poderíamos citar é o da vida em nosso planeta em si, né? A Terra recebe a energia do Sol e, embora o universo tenda, né, a ficar mais desordenado gradativamente conforme a seta do tempo, a vida na Terra conseguiu se organizar de maneira complexa. Localmente, na Terra em si, né, a gente tem vários sistemas organizados, como organismos vivos, etc., em uma biodiversidade impressionante, inclusive. Mas, globalmente, a entropia ainda aumenta no planeta como um todo, né? Entretanto, assim, se a gente pensar localmente, as áreas específicas dentro dos ecossistemas, a entropia pode diminuir temporariamente graças à entrada solar que permite a organização e a evolução da vida. Então o Sol tem uma participação muito importante aí. A gente sabe dentro da teosofia que o prana vem do Sol, de certa forma, aquelas energias que a gente associa ao neutrino, né? Porque o prana, dentro de uma visão quântica, eu poderia dizer que seriam neutrinos que são irradiados do Sol. Curiosamente, são dois elementos, um que vem das doutrinas esotéricas, outro que vem da física quântica, que casam perfeitamente. É o prana e os neutrinos. Então, todos os dois são considerados, dentro da sua visão, dentro da sua origem, dentro da sua fonte de saber, são considerados como coisas que emanam do Sol, são invisíveis, não têm densidade grande o suficiente para a gente perceber, e atravessam a Terra, passam por nós e vão até o fundo da Terra e alimentam a Terra de prana, dando vitalidade ao planeta e dando vitalidade a gente também, quando a gente consegue captar via chakra, o chakra esplênico, a gente captar esse prana e esse prana poder ser usado para a nossa energia. Então, assim, a Terra se mantém, então, como uma rede de biodiversidade em constante equilíbrio entre entropia crescente e organização. Então, entre a desordem e a ordem. Então, isso é muito importante para a gente entender
as estruturas dissipativas de Prigogine. Então a organização local é sempre feita às custas de geração de mais entropia no ambiente como um todo. Então a gente só consegue a nossa negentropia da vida, esse contrário, essa organização, essa autopoiesis, por causa da entropia que tem à nossa volta. Esse desequilíbrio existente em volta é que faz com que a gente consiga evoluir e se manter dentro desse padrão de vida evolutivo que a gente tem, porque a gente sai da inércia, sai desse processo, porque imagine se tudo tivesse numa ordem perfeita, é mais ou menos uma coisa equivocada que o pessoal tem a imagem do céu, as pessoas orando assim em posição de lótus o tempo inteiro sem fazer nada. Imagine o trabalho que deve ter pessoas que estão num estágio mais evoluído, que podem atuar no nível da esfera dos anjos, né, dos arcanjos, dos devas. Quanto trabalho deve ter, quanto caos, entre aspas, deve ter ali, que é o que a gente consideraria caos, e que seria um movimento, a atividade, a intensa ebulição que está acontecendo ali dentro de uma ordem, dentro de um controle, dentro de um plano divino que está existindo. Então seria só a gente tentar mudar um pouquinho o termo que a gente usa para chamar coisas que estão em constante movimento complexo e dentro de uma rede incrível, né? A gente deixar de chamar isso de caos e chamar isso de ordem, né? Uma ordem que até o David Bohm chama de ordem implícita, né? E que dentro de toda essa aparente desordem tem uma ordem incrível. Então aí entra a teoria do caos e a complexidade como um elemento importante. Prigogine contribuiu muito para essa compreensão do caos e da complexidade no sistema dinâmico. Ele explorou como os sistemas determinísticos podem exibir comportamento imprevisível e caótico. O tempo e a irreversibilidade é um tema muito importante e constante também em Prigogine. Ele argumentou que a irreversibilidade temporal, ou a seta do tempo, é uma característica fundamental da natureza e que tempo é intrinsecamente ligado à evolução dos sistemas complexos. Essa perspectiva foi contra a visão tradicional de que as leis fundamentais da física são simétricas no tempo. Então, sobre isso, eu digo a vocês que talvez precisem uma reformulação do ponto de vista esotérico, espiritualista, porque o tempo não tem só uma dimensão, teria, como eu já disse, né, só uma dimensão no mundo físico, mas ele é multidimensional também dentro de uma perspectiva espiritualista esotérica. Flutuações e instabilidades é outro conceito, né, que Prigogine destacou, né, quando ele falou do papel das flutuações e das instabilidades na criação de novas estruturas. Ele mostrou que em condições longe do equilíbrio, pequenas flutuações podem ser ampliadas, levando a bifurcações e a formação de novas ordens estruturais. Aí surge então o conceito de bifurcações. Em pontos críticos, conhecidos como pontos de bifurcação, o sistema pode evoluir em diferentes direções, dependendo das flutuações e das condições externas, resultando em diferentes estruturas dissipativas. Vendo a partir de uma visão, vendo a partir de uma perspectiva quântica, né, a gente pode dizer que a teoria dos muitos mundos derivou daí, né? Aquela de Rupert Everett III, se não me engano, que ele falava que toda vez que há um ponto de dúvida, de possibilidade de acontecer uma coisa ou outra, que é a bifurcação, você pode ter dois caminhos e todos dois viram caminhos reais. Então, a seta do tempo continua, porque vai ter em uma bifurcação, e na outra, dentro da visão física materialista, a gente pode dizer assim, que só aquela prevalece no mundo físico, naquele mundo físico, e a outra prevalece naquele outro mundo físico. Então seria aquela ideia do multiverso, né? Que você tem vários universos acontecendo a partir de uma bifurcação. Aplicações interdisciplinares. Dentro da biologia, a gente pode dizer que a ideia de Prigogine as ideias dele, né, foram aplicadas para explicar processos de auto-organização e evolução dos seres vivos, considerando organismos como sistemas dissipativos que trocam energia e matéria com o ambiente. E precisam trocar, porque senão não sobrevive. Quer ver um outro exemplo que eu acabei esquecendo de dizer? Tem um caso célebre que ele cita, Prigogine, de uma estátua de Michelangelo. Eu não saberia identificar qual é em si, mas ele diz que é uma estátua que parece desequilibrada. Parece que o ser humano que ele retratou ali está desequilibrado. Mas como Michelangelo retratou uma estátua desequilibrada? Até que descobriram que ela parecia desequilibrada porque ela foi colocada num lugar no museu que não gerava esse equilíbrio. No ponto onde Michelangelo pensou em deixar essa escultura, a pessoa interagindo com a escultura, o ambiente, aqui do lado, do outro lado, gerava um equilíbrio. Isso é interessante para mostrar não só que
não dá para pensar no equilíbrio sendo algo só isolado do resto do seu contexto, como a gente tem que entender que a gente não tem esse equilíbrio se não tiver a interação com o meio e com as outras pessoas. Então esse equilíbrio vai se dar exatamente dessa interação, nesse processo todo que acontece, né? Aí entra a questão das ciências sociais e econômicas como um conceito importantíssimo. Seus conceitos foram aplicados também nas ciências sociais e econômicas para entender como sistemas sociais e econômicos complexos podem evoluir e auto-organizar-se. No meio do caos que é o planeta, né? Como é que a gente consegue atuar de alguma maneira que seja menos capitalista, né? Existe até um autor, que é Félix Guattari, que fala de caosmose, fala da cidade, de como a gente pode atuar na cidade, gerando algum tipo de ordem dentro desse caos todo. Ele criou, inclusive, o conceito de capitalístico. Capitalístico é assim, a gente não tem como para onde correr, o mundo é capitalista, então a gente tem que ter uma visão mais humana, social, dentro de um sistema que não é humano, não assim, é selva de pedra, é todo mundo derrubando todo mundo. Então viver no mundo capitalístico é viver no mundo em que você consegue realizar, né, situações bem importantes de interação com as pessoas, ajudando as pessoas, tendo empatia, tendo a visão do que seria melhorar o mundo dentro de um aspecto social, econômico e dentro do ponto de vista também da saúde física, mental e tudo mais, mesmo convivendo nesse caos que seria o mundo capitalista que está aí reinando e muitas críticas acontecendo no mundo socialista porque as experiências também não foram boas. Então, assim, mesmo na ideologia do socialismo e do comunismo tendo raízes bem interessantes para o crescimento da pessoa, da interação das pessoas, a manifestação que aconteceu no mundo em qualquer sistema político não foi nada bom por causa do ser humano, da forma como o humano atua, o ser humano atua. Mas entender como que se pode fazer localmente um equilíbrio, um caminho evolutivo, um caminho mais frutífero e mais redentor para a humanidade que acaba acontecendo quando a gente pensa dentro dessa filosofia. E nas contribuições filosóficas não poderia ser diferente. Ele fala de tempo e de realidade. Prigogine propôs uma nova visão sobre o tempo, né? Onde o futuro é aberto e o presente é um processo em constante transformação. Ele argumentou que a irreversibilidade é uma característica fundamental da natureza e que a nossa compreensão do universo deve incorporar a flecha do tempo. Eu concordo no momento em que a gente está vivendo no mundo físico, mas a gente, cada vez que medita, a gente sai dessa seta do tempo, a gente pode voltar, ir para frente, permanecer naquele instante, naquele átomo de instante, viver uma experiência gigantesca, né, de hiperestesia, né, de uma sensibilidade fantástica num pequeno instante que a gente está ali passando numa meditação. E a questão do determinismo e o indeterminismo é presente também na ideia dele. Ele desafiou a visão determinista clássica da física, propondo que em sistemas complexos a indeterminação e o caos desempenham um papel crucial na evolução e no comportamento dos sistemas. E o legado dele sobre isso é de que a teoria de Prigogine revolucionou, né, a compreensão da termodinâmica, e especialmente em sistemas fora de equilíbrio, e tiveram um impacto significativo em várias disciplinas científicas, desde a física e a química até a biologia e as ciências sociais, como vocês viram, né? A psicologia também, né? Suas ideias continuam a influenciar as pesquisas em sistemas complexos, auto-organização e a natureza do tempo. Eu poderia dizer, dentro da perspectiva da psicologia junguiana, que a própria natureza da psique que Jung fala é uma estrutura dissipativa, porque a gente, mesmo com todo o processo que a gente vive, né, de caos do universo, do mundo, as coisas que a gente vê acontecendo, pessoas em sofrimento, a gente manter o nosso equilíbrio, a gente tem até sonhos que ajudam a gente a saber que caminhos, né, através dos símbolos, que caminhos podem direcionar a gente a melhorar, porque a gente tem um sistema dentro de nós, negentrópico, que ajuda a gente a evoluir não só no mundo físico, mas no mundo mental, no mundo psicológico, no mundo emocional, nos mostrando caminhos para a gente conseguir alcançar esse equilíbrio interno, essa harmonia interna, e isso é a própria natureza da psique dentro de um sistema de sincronicidade proposto por Jung, né? De um sistema em que o mundo interno se associa, se conecta com o externo. E isso é de origem da física quântica, porque foi o Wolfgang Pauli, paciente de Jung, que junto com ele criou a teoria da sincronicidade, mostrando que o dentro e o fora estão muito interligados. Agora, e as contribuições para o esoterismo e o ocultismo?
As teorias de Lia Prigogine, especialmente sua ideia sobre a emergência de ordem a partir do caos em sistemas longe do equilíbrio, têm implicações profundas que ressoam com visões esotéricas e ocultistas. Por exemplo, a ordem que surge do caos no esoterismo e no ocultismo há uma antiga máxima, Orbo ab chaos, ou caos. Ordem a partir do caos. Esse conceito sugere que caos não é meramente destrutivo, mas um estado potencial de transformação e criação. Olha só. Então, assim, mesmo ele não sendo esoterista, ele acabou chegando a uma conclusão física, né, física, química, biológica, que já existia há muito tempo dentro da visão ocultista, né? As teorias de Prigogine, portanto, corroboram com essa visão ao mostrar que sistemas caóticos, longe do equilíbrio, a desordem pode dar origem a uma nova organização e complexidade, como a gente já falou esse tempo todo aí. Na prática esotérica, o caos é frequentemente visto como um momento de ruptura necessário para a evolução e o crescimento espiritual. Assim como o caos no universo físico, segundo Prigogine, pode gerar novas formas organizadas, as crises ou desordens na vida nas vidas dos indivíduos podem ser vistas como oportunidades para organizar suas energias e alcançar novos estados de equilíbrio e evolução espiritual. Se alguém duvida de que existe esse conceito espiritualista, é só ver os ideogramas chineses que são utilizados muito no taoísmo para identificar crise. Em toda crise você tem também oportunidade. Então existe um ideograma que é da questão da vivência do sofrimento que está acontecendo naquele momento, e também um outro que diz respeito à oportunidade. Em toda crise tem oportunidade. Então é bem interessante perceber que quando a gente está passando por um transtorno, enquanto a gente não chegou na crítica, do ponto crítico, a transformação não ocorre. Porque o ponto crítico é justamente o ponto em que você não tem mais para onde ir, se não evoluir. A gente não tem, ou então você pode morrer ou destruir. Então é um ponto de ruptura ou um ponto de mutação. Então o ponto de mutação é o que se deseja, porque a gente tem muito mais elementos a favor da mutação do que a favor da ruptura. E esses elementos estão no entorno, esses elementos estão na desordem, que parecem desordem, mas são uma desordem necessária, uma massa crítica necessária para um salto qualitativo que pode vir do processo evolutivo, do caminho que nós temos no plano divino para realizar na Terra. A natureza evolutiva da realidade. Prigogine mostrou que sistemas dinâmicos evoluem para estados mais complexos e organizados, algo que também encontra paralelo no ocultismo, onde a evolução espiritual é um tema central. A ideia de que o universo está em constante transformação, movendo-se em estados menos organizados para formas mais elevadas de existência, se alinha com muitas tradições esotéricas que falam da evolução da consciência. Por exemplo, na teosofia, no hermetismo, acredita-se que os seres humanos estão em uma jornada evolutiva movendo-se para níveis superiores da consciência, que é o que a gente tem falado sempre aqui no nosso canal, em vários momentos, né? Esse conceito, então, de Prigogine, de que sistemas complexos podem emergir e se organizar de forma mais refinada e integrada, oferece uma base científica que ecoa essa ideia espiritual de progresso e crescimento contínuo, mesmo através da crise e da desordem. Outra coisa que é importante é os ciclos de destruição e renovação. Muitas tradições ocultistas trabalham com a ideia de morte e renascimento ou ciclos de destruição seguidos por renovação. A alquimia, por exemplo, lida com o processo de dissolução ou caos antes de alcançar a lapis philosophorum, né, a pedra filosofal, o símbolo de perfeição e de iluminação. Né, a própria teosofia que fala do Manvantara Pralaya, que a gente falou nesse instante, o grande ano de Brahma, o Brahma Vishnu Shiva, que tem o nascimento, crescimento e morte do universo. Então tudo isso, né, que se associa ao que Prigogine mostra, né, em sistemas físicos e biológicos, a passagem de estados de desordem ou entropia crescente que podem ser necessários para o surgimento de uma nova ordem. Então isso tudo está completamente interligado. No contexto esotérico, essa é uma analogia poderosa, o caos e o desequilíbrio em uma vida ou em um evento que não é o fim, mas parte de um ciclo necessário para atingir um outro nível de consciência ou espiritualidade, não podendo ser um sistema fechado, é um sistema aberto
que até o planeta Terra interage com o universo, interage com outros planetas em vários níveis dentro de uma visão esotérica. Assim, as ideias de Prigogine oferecem uma visão científica também de como esses ciclos naturais de destruição e criação podem acontecer e como essas interligações ajudam nesse processo. Outra coisa é a conexão com o todo. Prigogine também introduz a ideia de que os sistemas longe do equilíbrio estão em constante troca de energia e matéria com o seu ambiente. Eles são abertos e dinâmicos, como a gente falou até no exemplo da Terra, né? Conectados ao todo. Isso se relaciona à visão esotérica de que tudo no universo está interligado e que nenhum ser ou evento é isolado. Tradições como o hermetismo trazem um princípio de que o que está em cima é como o que está embaixo, que a gente fala sempre aqui no canal, sugerindo uma profunda conexão entre todos os níveis de existência, do microcosmo ao macrocosmo. A ciência de Prigogine pode ser vista como uma confirmação dessa interconexão universal, onde as mudanças em um sistema afetam e são afetadas por seu ambiente mais amplo. Isso espelha a ideia ocultista de que a transformação de um indivíduo ou sistema repercute no universo maior e vice-versa. A transformação espiritual e a busca por equilíbrio. No esoterismo, há uma busca constante por equilíbrio e harmonia, seja interior, nos chakras, né, na alma, na mente, ou exterior, na conexão com o cosmos, né, na conexão com os outros, na conexão com grupos, na vida social. Então, Prigogine mostrou que sistemas podem passar por crises e desordem antes de alcançar novos estados de equilíbrios mais organizados. Esse processo de transformação que ocorre nos sistemas físicos pode ser visto como uma excelente analogia com o processo de iluminação espiritual, onde a crise e o caos pessoal são momentos necessários para que se alcance o novo nível de clareza e ordem interior. Com essa perspectiva, entende-se que as crises são os momentos em que mais nos transformamos, inclusive nas crises biológicas corporais, como eu falei o tempo inteiro aqui, né? Quando adoecemos, nossas células todas se renovam para que possamos adquirir forças e vencer as lutas contra um vírus, alergias, miasmas, para usar um termo mais clássico, né? Isso vale tanto para o físico quanto para o psicológico, e como ótimo exemplo, nós temos o confronto com a sombra, que produz um caos na psique, mas um caos renovador, né? Sem falar no caos criativo, que nos faz produzir muito mais do que a estabilidade ou o equilíbrio. Como muitos praticamente têm aversão à ideia de que o desequilíbrio pode ser algo melhor do que o equilíbrio em alguns casos, costuma-se amenizar essa aversão usando o conceito de equilíbrio dinâmico, né? Como eu falei nesse instante, que se consegue com o movimento ou com a interação com o outro sistema. Mas pensem aí no exemplo da psicologia, se não fosse o confronto da sombra de Jung, a gente teria muito menos condições de entender, talvez tivessem que vários autores chegar até isso que Jung trouxe para a gente, quando ele fez aquela experiência do livro vermelho, de confrontar com sua própria sombra. Então, esse é o momento de fazer com que o caos gerasse uma novidade, uma mudança. Então, esse processo todo de alquímico, né, de nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, é um processo caótico, que não se dá só uma vez, se dá em várias situações que a gente precisa evoluir na nossa vida. É um processo alquímico, é um processo de transformação, é um processo dinâmico e caótico também um pouco, né, mas é um caos que nos aponta para um caminho futuro bem melhor. Então, o caminho espiritual muitas vezes envolve desafios, dúvidas e períodos de caos interno que, com o tempo, resultam em maior sabedoria e autoconhecimento, assim como os sistemas de Prigogine passam por desordem para alcançar novos equilíbrios de organização. Sem falar que a gente, quando fala que estamos em equilíbrio, quando estamos em uma meditação, balela, viu? Que equilíbrio, mesmo num nível muito sutil, num nível, talvez lá do Budi para cima, a gente consegue esse equilíbrio. Num plano, né, do mental superior, acima do mental superior, no plano intuicional, que a gente já começa a ter algum tipo de equilíbrio, porque o que nós temos aqui é uma digamos assim, aparência de equilíbrio, ou seja, uma tranquilidade maior em relação ao movimento caótico que nós temos em volta de nós. E até justamente esse contraste do caos que tem em volta de nós, com o equilíbrio que nós estamos alcançando, o máximo de equilíbrio que nós alcançamos ali, faz com que a gente se restabeleça e faz com que a gente se alimente de energia e faz com que a gente tenha uma psique mais tranquila e mais resolvida e com mais segurança diante da situação que a gente está vivendo naquele momento exato, né?
a dissipação e o fluxo de energia como metáfora esotérica. Prigogine trabalha com a ideia de que os sistemas dissipativos, ou seja, aqueles que trocam energia e matéria com o meio ambiente, podem se organizar de maneiras mais complexas. No esoterismo, há também a ideia de que o ser humano é um canal de energia que constantemente absorve e emite forças energéticas. Por exemplo, nos conceitos de energia vital, prana e sti, a capacidade de um sistema processar essa energia e se organizar de forma eficiente reflete a capacidade de um indivíduo de trabalhar com sua própria energia espiritual para crescer e evoluir. Bom, então vamos concluir da seguinte forma, que as teorias de Ilya Prigogine oferecem uma perspectiva científica que ecoa várias ideias centrais da tradição esotérica, das tradições esotéricas e ocultistas. Ele propôs que a desordem, em vez de ser puramente negativa, pode ser um caminho para uma nova ordem e nova complexidade, uma noção que encontra muitos paralelos nos ensinamentos espirituais sobre o crescimento, a evolução e a transformação, a renovação, a nascimento, vida e morte, processos criativos, processos alquímicos que ocorrem no nosso crescimento, na nossa redenção espiritual. E ao conectar a ciência e a espiritualidade, as ideias de Prigogine acabam proporcionando uma ponte de conhecimentos racionais e as visões esotéricas mais profundas sobre a natureza, sobre o universo e sobre o ser humano. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho. Comentem alguma coisa que vocês queiram dizer sobre a vida, exemplos do cotidiano de vocês que tenham a ver com estrutura dissipativa, para ajudar a gente a enriquecer, a todos que estão aqui também poderem ajudar nessa construção de conhecimento que nós estamos aqui, né? Porque eu gostaria muito, eu sonho que esse canal seja realmente um foco, um ponto de aprendizado para todos nós e que a gente possa criar realmente uma família aqui, agregar aqui uma família, né? Criar aqui um campo morfogenético, juntando todos nós aí nessa tarefa de fazer com que a gente consiga crescer espiritualmente e avançar no nosso caminho de redenção espiritual, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todas e todos.